Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, hoje é o Dia Mundial contra o Aquecimento Global. Eu tenho falado sobre esse aquecimento, né? Essa grande falácia. Quem dera que fosse, né? Porque, na verdade, o frio prejudica muito mais as colheitas, né? E o hemisfério norte está coberto de neve, de frio. É em pleno verão do hemisfério sul, um navio de luxo neozelandês, o Scenic Ellipse II. É tão luxuoso que apenas 228 passageiros, atendidos por 176 tripulantes, foi fazer uma excursão no Mar de Ross, na Antártida. Ficou preso no gelo do verão. Era uma excursão do verão. Foi socorrido por um quebra-gelo, o Polar Star, da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Abriu caminho no gelo e quebrou o gelo para o navio poder sair. Faz poucos dias. E hoje é o dia do aquecimento global. Meu Deus. Como gostam de enganar as pessoas. Bom, e num dia como hoje a gente pode comemorar mais um passo para libertação do Brasil no contexto internacional. 1808, chega aqui o príncipe regente, João, ele ainda não era João VI, quando virou rei, morreu a mãe dele, a rainha. O príncipe regente João abriu os portos do Brasil para as nações amigas, porque havia uma restrição, a colônia só negociava com Portugal, né? Ou com países excepcionalmente autorizados, né? Provavelmente os ingleses. Abertura dos portos. E em 1943, a Conferência do Potengi, a bordo de um navio da Marinha Americana chamado Humboldt, em homenagem ao pesquisador que tanto pesquisou no Brasil, né, a natureza. Olha só, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, veio da Conferência de Casabranca e fez, no sentido inverso, o que seria feito pelos americanos para poderem tomar o norte da África. Ele veio de Casablanca, pousou no saliente nordestino, lá em Natal. E depois ali era um lugar de pouso de hidroaviões, a rampa, como chamam lá. Encontraram-se Getúlio Vargas, que havia deixado o filho no hospital com pólio em São Paulo, e o presidente Roosevelt, que foi atingido pela poliomielite já na idade adulta. Os americanos queriam bases no saliente nordestino para garantir que Hitler não tentaria uma cabeça de ponte no continente americano. Ali seria o lugar mais evidente, e a Groenlândia, que hoje está na atualidade. Os americanos entraram na Groenlândia porque os nazistas tinham entrado na Dinamarca, né? Que é o país que até hoje é o país da Groenlândia. E Nordeste, saliente nordestino. Queriam bases ali, botar soldados lá, armamento lá. E Getúlio, e principalmente o Oswaldo Aranha, esse grande brasileiro, que presidiu a ONU quando criou o Estado de Israel, e ele foi responsável, mas esse é um outro assunto, insistiram, olha, o exército brasileiro não tem condições de defender sozinho, né? E aí a gente vai chamar os americanos para defenderem a costa brasileira, é uma vergonha, né? Então os americanos que deem armas para nós, que a gente está precisando, até que fechou o acordo das armas, as coisas melhoraram, né? E acabou que Natal, Parnamirim se tornou o trampolim da vitória. Tem até lá no cemitério, ainda tem um sargento americano,
que a família não veio buscar. Mas alguns morreram na volta, vieram feridos e acabaram morrendo. Foram enterrados lá. Outros casaram com moças de Natal, do Rio Grande do Norte, que foram embora para os Estados Unidos com os maridos. Mas foi importantíssimo esse passo para os americanos se transportarem para o norte da África, né, porque a Inglaterra sozinha não estava dando conta das tropas de Rommel, embora Montgomery tenha reagido muito bem. Mas eles precisavam também entrar na Europa, via Itália, né, via Sicília, depois Península Italiana, onde os brasileiros da Força Expedicionária acabaram contribuindo com uma divisão de 25 mil militares. Bom, hoje foi longe a história, né? Não esqueça de se inscrever, junte-se a nós e lembre-se de deixar o gostei ou não gostei no final. O Metrópole, hein? A Andréa Matais, no Metrópole, garante que Vorcaro e Moraes se encontraram no mínimo 2 vezes. Na casa do Vorcaro, na casa do Master, em Brasília, casa de lobby, de pressões. Inclusive, o detalhe de fumaram charutos no subsolo, na adega maravilhosa de Vorcaro, onde tem 4 poltronas. Imagina. E lá estava o presidente do BRB também, segundo a Andréa Matais. Foi um encontro... tem datas aqui, 16 de janeiro de 24, num dos encontros acompanharam a eleição de Trump, lá, e outro foi em 2025, né? Quer dizer, tendo acontecido isso, Vorcaro, quando foi perguntado na última audiência com quem ele se encontrou na casa dele, ele só entregou o governador de Brasília, Ibanez. Omitiu. Isso configura Claro, se ele é o acusado, ele pode inventar o que quiser, tem o direito. Se fosse testemunha, já seria falso testemunho. Bom, aí o ministro Moraes, disse que a reportagem é falsa e mentirosa e segue um padrão mentiroso de ataques contra integrantes do Supremo. Não segue um padrão como se houvesse uma conspiração da mídia contra o Supremo, não. A mídia está cumprindo o seu papel de denunciar, em nome da opinião pública, em nome da população, em nome do poder, que é o povo, aquilo que está sendo feito. E aí a reportagem confirmou que sim, que não obstante a negação, confirmou. Agora eu pergunto o seguinte, o ministro Moraes desmentiu imediatamente. Aí a gente sente falta de um desmentido imediato quando foi noticiado o contrato de 129 milhões, 3,6 milhões por mês. Não houve desmentido. Portanto, contrato com a família dele, mulher e os filhos. Não desmentiu. E outra coisa que eu fico pensando, né? Um chefe de família que fica sabendo, certamente a mulher e os filhos contaram, vamos assinar um contrato com o Master de 129 milhões. Ele não fica preocupado em esclarecer e conversar com a contraparte do contrato? Para saber que o contrato é esse, tão generoso, o que terá que ser feito, né? É óbvio, natural, quase mandatório que o chefe da família tome satisfações da contraparte do contrato, né? Bom, para certificar de que se trata, afinal.
Agora, abriram mais um inquérito na Polícia Federal para investigar se houve obstrução de justiça em pagamentos para influenciadores nas redes sociais fazerem campanha para defender o Master contra o Banco Central e acusando o Banco Central de truculência, de arbítrio, etc. Se não houve obstrução da justiça com pagamento. Mas espera aí. E o Worcar está solto. Quer dizer, supostamente ele está livre para falar com testemunha, para apagar a prova que ainda esteja por aí, não foi ainda recolhida em busca e apreensão, combinar coisas, não é? Não é óbvio? Me parece óbvio. Né? E interessante, né? Porque não se trata de algo bom, é muito importante. Essa nova investigação está de novo nas mãos de Toffoli. E com sigilo, já foi imposto sigilo. No momento em que são 1.600.000 pessoas envolvidas, prejudicadas pelo Banco Master, fora os fundos de pensão. Os fundos de pensão municipais, estaduais, que aí é um monte de gente. Quer dizer, há um interesse público que exige a transparência, a publicidade, que está no artigo 37, e não o sigilo. O fundo de garantia de crédito, que é formado por quem investe em banco e tira um pedacinho para fazer esse fundo. Vão pegar 41 bilhões desse fundo para pagar uma parte para as pessoas, né? Porque paga até 250 mil só. Né? Então, e está sob sigilo. É muito estranho. Então, a gente imagina que está havendo, eu não sei, eram pessoas que se encontravam com Toffoli como convidados do Toffoli lá no Resort Cassino. Não. É tudo... E mais, né? As audiências, os interrogatórios, digamos assim, não são na Polícia Federal, são no Supremo, com o juiz auxiliar de Toffoli. Inverte totalmente o ritual. O Ministério Público é o titular da ação e a polícia é a titular da investigação. Portanto, seria na Polícia Federal a audiência, a oitiva, como é chamado, e não no Supremo, nas instalações do Supremo. É uma coisa difícil de a gente entender. Né? Não é, né? Eu estou brincando, eu estou só dizendo que é incrível. Seria incrível. E o presidente do Supremo que praticamente anulou a Lava Jato, encontrou um caminho para limpar a ficha suja e permitir que Lula fosse candidato, tirou a polícia do Morro do Rio de Janeiro, né? E que falava em fazer um código de conduta. Né? Ele está vendo que a maioria do Supremo não quer esse código de conduta como as coisas que a OAB de São Paulo propôs. Né? Que tem que fazer a coisa clara, tem que ter dedicação exclusiva ao Supremo, não pode ter ligações com escritórios de parentes, né? Nem de se envolver em gente com quem tem ligações, nem receber coisas por fora. Né? E interessante que ele, naquela nota, protege Toffoli de coisas óbvias, de tirar da primeira instância, levar para a segunda. Depois ele admitiu que uma das soluções seria voltar para a primeira instância. Protege Toffoli, que protege Moraes, que são protegidos por Gilmar. Né? Aí a gente vê o Estado de São Paulo, o Estadão, dizendo: ética pública não é escolha, é obrigação. Né? Depois tem mais na página de opinião de hoje, República dos Sem-Vergonhas, né? Dizendo que Worcar é um vírus
que pegou gente sem anticorpos. Os anticorpos, é isso que eu falo, é formação em casa, caráter, princípios. Não precisa de código de conduta. Está lá na medula. De Brasília, Alexandre Garcia.